começando agora os nossos agradecimentos aos participantes da nossa roda, começando por Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública. Raul, obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite. Boa noite, William. Prazer estar participando mais uma vez com você. Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Boa noite, Daniel. Thaís Herédia comigo aqui no estúdio. Vamos ao primeiro assunto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou agora há pouco o afastamento da direção da Penitenciária Federal de Mossoró e escalou o interventor para comandar a unidade mais cedo. A fuga de 2 presidiários do local, a primeira na história de um presídio de segurança máxima federal, instaurou, para começar, né? Está começando a gestão do Lewandowski, começou com uma boa crise. Reportagem é de Luciana Amaral. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da fuga de Rogério Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. Ainda não há resposta sobre como os fugitivos atravessaram ao menos 3 portas, da cela, do corredor e do pátio, e burlaram o circuito fechado de câmeras de TV do presídio. O Ministério da Justiça suspeita que uma obra no pátio da penitenciária tenha diminuído a segurança da unidade. Segundo integrantes da pasta, um detector de metais estava desativado e agentes penitenciários não eram obrigados a passar pelo procedimento na entrada do presídio. A fuga foi constatada por agentes penitenciários na manhã desta quarta-feira. Essas foram as primeiras ocorrências do tipo em penitenciárias de segurança máxima nacional desde a inauguração do sistema em 2006. Ao todo, são 5 presídios dessa categoria no país. Nomeado na semana passada, o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, foi a Mossoró para acompanhar as investigações. Essa é a primeira crise do mandato de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça do governo Lula. Ele está no cargo há menos de um mês. Por conta do episódio, a oposição já planeja convocar Lewandowski para depor na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Caso o pedido seja votado e aprovado, o ministro será obrigado a comparecer ao colegiado, hoje controlado por deputados bolsonaristas. Raul Jungmann, novamente boa noite. Você conhece esse lado, essa trincheira por dentro, como ocupante, ex-ocupante da pasta de segurança pública. É possível alguém fugir de lá sem ter comprado a colaboração? É totalmente impossível, William, porque, como você bem disse, nós calcamos o nosso sistema de segurança máxima na Supermax americana. E, para você ter uma ideia, ela sucede à famosa prisão de Alcatraz, onde lá estava o famoso criminoso, mafioso, né, como era conhecido, o principal deles que você tem. E, portanto, ela foi concebida dentro de 2 critérios. Primeiro, você concentra todos os criminosos mais perigosos, mais violentos, como Al Capone, por exemplo, que lá ficou em Alcatraz, e você, ao mesmo tempo, impõe um prolongado isolamento. Não há contato nenhum entre os presos, não há contato nenhum entre os presos e as visitas, por exemplo, que lá vão. Lá não existe, por exemplo, o mecanismo da visita íntima. E mesmo para falar com o seu advogado, é preciso que o preso ele fale através de um vidro, que existe entre os dois, e também através de um microfone. Além disso, tudo é monitorado 24 horas. Os presos vivem em celas isoladas e eles têm câmeras dentro dessas celas. Além disso, eles só vão para o banho, quando eles vão tomar banho de sol, algemados. Portanto, esse sistema ele seria inexpugnável para esse tipo de coisa. O que é que preocupa dentro disso tudo? O que preocupa é que essas 5 penitenciárias federais, William, elas têm lá dentro a cúpula do crime organizado do Brasil. Lá dentro está a cúpula do PCC, do Comando Vermelho, dos amigos, e todas as demais das 70 facções que dominam o sistema prisional brasileiro. Então, se existe essa vulnerabilidade, em tese, em teoria, ela pode existir também em outras unidades. Por exemplo, nessa unidade, o Marcinho VP, né, ela está lá dentro, que é muito conhecido, bandido, né, conhecidíssimo. E por isso mesmo há essa enorme preocupação. Eu que conheço, inclusive já estive dentro delas, eu não acredito, sinceramente não acredito, com aquele monitoramento, com aquela tecnologia, com aqueles níveis e códigos que existem,
que alguém possa fugir sem contar com apoio externo. E esse apoio externo tem que passar pela central de vigilância, que absolutamente tem uma visão panóptica de toda a estrutura prisional. Daniel Rittner, a medida tomada há pouco pelo ministro da Justiça, intervindo na direção da penitenciária de Mossoró, talvez confirme os piores pressentimentos que o Raul Jungmann acabou de manifestar, segundo os quais ninguém consegue fugir de lá sem ter apoio externo? Olha, William, os ministros da Justiça e da Segurança Pública costumam dizer que 10% do tempo deles tem sido consumido pelos problemas da Justiça e 90% de segurança pública. Com 14 dias no cargo, o ministro Ricardo Lewandowski já mostra o porquê dessa expressão tão usual entre seus antecessores. Hoje, a dificuldade grande do Ministério era, nas discussões internas, ver por qual caminho se orientariam ali as apurações. Uma possibilidade era o sistema vinha dando alguma demonstração de que mais cedo ou mais tarde uma fuga como essa aconteceria. Outra possibilidade era, o sistema é sólido, não dá para ninguém ali escapar facilmente, foi um ponto absolutamente fora da curva, então, como queda de avião, é preciso que vários fatores aconteçam, uma sucessão de acasos e de coincidências e de erros, de equívocos, para que isso tenha acontecido. A inclinação do Ministério, por hora, era pela segunda possibilidade, de que o sistema é sólido, é robusto, mas isso levanta o questionamento justamente. Teve alguma facilitação? E a grande preocupação nesse caso é que seja mais uma ponta ali do Estado, em última instância, em que o crime organizado esteja de alguma forma infiltrado. Porque isso tem acontecido, de forma geral, até no sistema político como um todo. Esse tipo de alerta já foi disparado em algumas ocasiões, por exemplo, no sistema eleitoral, financiamento de campanha, constrangimento e algum tipo de coerção para que eleitores deixem de votar ou façam determinada opção nas urnas. Então, o crime organizado, quando não elege seus próprios representantes, coisa que a gente viu em algum momento na Colômbia, viu no México, o Brasil ainda não está nessa situação, mas tem alguns indícios preliminares de que pode chegar a tal ponto. Então, esse é considerado, sim, o pior cenário. É isso. Eu quero fazer uma pergunta para o Raul, exatamente sobre esse ponto que o Daniel traz. Raul, o quanto você enxerga esse episódio como um episódio pontual ou uma sinalização de que essa infiltração do crime organizado no sistema de segurança pública do país, de segurança máxima, ela já seja uma realidade e que o Brasil acorda com esse problema já em estágio avançado? Olha, é muito grave isso, pelo seguinte, porque de um lado nós temos um sistema que até aqui, desde 2006 até o presente, ele se mostrou absolutamente blindado, absolutamente inexpugnável, digamos, para esse tipo de infiltração. Infiltração, ela houve, eu arrisco dizer, porque em termos, digamos, de tecnologia, de blindagem, em termos de construção do que é a Supermax, é exatamente tornar impossível que isso aconteça, eliminando possibilidades, contatos físicos entre presos. E, ao lado disso, você criou uma polícia penitenciária federal que é muito bem formada, muito bem estruturada. Para você ter uma ideia, um presídio desse custa de 40 a 50 milhões de reais. A manutenção de um preso aí dentro, os dados variam, vão de 50 mil ano até alguns que falam em 100 mil. Para você ter uma ideia, um preso num sistema, digamos assim, das 1.458 unidades, outras que existem no Brasil, que são estaduais, ele custa aproximadamente R$ 2.000, R$ 2.500. Então, é um sistema caro, é um sistema sofisticado, é um sistema realmente à prova desse tipo de fugas, como acabou de acontecer, e aí é que vem a preocupação que o Daniel tocou, e eu aqui, desde o início, chamo a atenção.
Ali está a cúpula de todo o crime organizado que gere e que rege a violência no Brasil. Estão lá os chefes, os mandantes, os piores criminosos, os maiores monstros, por assim dizer, que você pode encontrar na vida criminal brasileira, estão lá dentro. Se eu tive um vazamento, o problema é, este vazamento é localizado ou ele pode se replicar em outras áreas. Nós sabemos, por exemplo, como no caso... Oi? Não, só Fernandinho Beiramar está na penitenciária de Mossoró, é um exemplo do que o senhor está falando. É exatamente o que eu estou dizendo, né? Então ele, aí em Brasília está o Marcola, por exemplo, que é o grande comandante do PCC. E só para lembrar, quando houve a criação da penitenciária de Brasília, que foi a última feita até agora, para você ter uma ideia, a inteligência nos informava na época em que eu era ministro da Segurança, de que todo um aparato e toda uma estrutura estava exatamente procurando casas, aluguéis, etc., para fazer, digamos assim, um processo, criar um entorno que possibilitasse as comunicações entre o chefe maior do PCC e aqueles que estavam do lado de fora. Além disso, os advogados, as familiares, e etc. Para você ter uma ideia, apenas 3 grandes criminosos, que é o caso do Passinho VP, que é o caso do Fernandinho Beiramar e, por exemplo, o Marcola, tem 47 advogados trabalhando efetivamente para ele. Para você ter uma ideia do sistema de informações de como isso funciona. Essas grandes gangues, elas costumam, inclusive, formar toda uma equipe de advogados para fazer o processo de pombo-correio de leve trás. E um dos defeitos que nós temos no nosso sistema prisional, eu considero, é o fato de que as conversas entre os advogados e entre os criminosos, aqueles de pior reputação e que são mais críticos, né, que são mais exatamente perigosos, elas acontecem sem que exista nenhum registro daquilo que passa. Se é defesa do criminoso, nada há a dizer. Isso é um direito constitucional que ele tem. Mas se é articulação para um crime, é preciso que o Estado saiba. E isso, infelizmente, no sistema prisional brasileiro não existe. Raul, eu sigo nessa trilha. O que você está sugerindo, a nossa apreciação, nossa aqui na roda de conversa e, sobretudo, a atenção da nossa audiência, você descreve um processo que vai caminhando numa direção. E esse processo, se eu faço a leitura correta das suas palavras, indica que o crime organizado está cada vez mais organizado, ele é cada vez mais apto a dominar instâncias que na sua época não conseguia dominar, que é o que parece transparecer nesse episódio? Olha, eu sigo dizendo o que eu vou repetir aqui para você e que nós já falamos mais de uma vez. O Brasil precisa de ter uma coordenação nacional efetiva e no plano constitucional, ou seja, precisa estar na Constituição brasileira, que o governo federal cuida, é dele que é a responsabilidade maior por uma política de segurança pública do Brasil. Deixe-me citar um exemplo para ficar bem claro o que eu estou dizendo. Você pode imaginar a saúde brasileira sem o Ministério da Saúde? Primeiro. Você pode imaginar a saúde brasileira sem o SUS? Segundo ponto. E você pode imaginar a saúde brasileira sem os mínimos constitucionais que existem, sem toda a capilaridade, sem as notas técnicas que exatamente organizam toda a política nacional de saúde? Pois bem, assim é a segurança. Ou seja, o governo federal, e isso independe, por exemplo, o ministro Lewandowski tomou medidas absolutamente, eu diria, coerentes e que tinha que tomar. Pelo que eu vi até agora, ele tem agido bem e com energia e rapidez. Mas, ao mesmo tempo, é preciso, William, chamar a atenção para o seguinte fato, né? Que o governo federal não tem responsabilidade constitucional, porque ele não tem, isso é dos estados, tá certo? A polícia, ela é estadual, a justiça é estadual, o Ministério Público é estadual, que cuida exatamente dos crimes contra a pessoa e o patrimônio. O governo federal não entra nisso. O governo federal tem Polícia Federal, que é uma outra função para determinados crimes, e Polícia Rodoviária Federal, que cuida das estradas federais. Ou seja, ele não tem nenhuma responsabilidade com a questão da segurança pública, que fica com os estados, só com os estados, tá certo? Segundo, o governo, por conta disso, não tem coordenação. Não há coordenação. Eu fui ministro da Segurança, eu tinha que pedir aos governos estaduais para seguir isso ou fazer aquilo, porque coordenação eu não tenho, porque eu não tenho autoridade constitucional. E terceiro, não existe dinheiro para isso. Aproximadamente 80% ou mais dos recursos
do Ministério da Justiça e da Segurança vão para a Polícia Rodoviária e para a Polícia Federal. Então, esse é a síntese de tudo que a gente tem que dizer. Não existe uma política nacional, não há responsabilidade nacional, federal, sobre esse problema. E não existe também coordenação e também não existe recursos para fazer isso. Então, o que você tem é um crime que se nacionalizou, se transnacionalizou, se mundializou, tá certo? Como a gente vê acontecer, e ao mesmo tempo nós temos apenas políticas estaduais. E essas tanto podem ser boas como podem ser mais, é um mosaico, mas não existe, de fato, responsabilidade, coordenação e recursos do governo federal. Daniel. Isso não vai mudar, independentemente de quem seja o ministro, se você não mudar esse quadro. Daniel, assumiu recentemente o Ricardo Lewandowski e declarou prioridade o combate ao crime organizado. Ele está levando daqui de São Paulo o procurador-geral Sarubo, tem bastante experiência no combate ao crime organizado. O quadro que o Raul Jungmann, ex-ministro da Segurança Pública, traça é extraordinariamente grave e preocupante. Em que medida esse diagnóstico foi feito agora nessa nova gestão? Ou is business as usual? Esse diagnóstico não é só dessa gestão no Ministério da Justiça, é do governo Lula, é do Palácio do Planalto. Quando se observa ali nas pesquisas, nas sondagens que são encomendadas pelo próprio Palácio do Planalto e chega uma pesquisa de opinião pública, quais são os calcanhares de Aquiles da gestão atual e do presidente Lula? De olho em uma eventual reeleição em 2026, surge o tema segurança pública. E as crises têm sido cada vez mais recorrentes e mais pulverizadas. Então, está acontecendo na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tudo ao mesmo tempo. E, claro, o ponto em comum, para além dos governadores e de suas polícias estarem sendo cobradas, fica também a insatisfação popular sempre muito direcionada para a União, embora não seja ela quem responda na ponta, né, nas políticas públicas de ponta. Essa insatisfação se direciona muito mais para o governo federal do que para os governos estaduais. Abre-se também, me parece, com o que a gente viu hoje, um novo flanco ali, uma avenida de oportunidade que se abriu para a oposição, porque a oposição no Congresso Nacional não tinha uma pauta evidente em 2024 até agora. Se lá no início de 2023 a oposição tentou dizer, olha, o 8 de janeiro, no final das contas, foi uma armadilha da esquerda, vamos encurralar o governo para demonstrar que tudo isso é uma grande incoerência, né? Vamos apertar o governo. E não deu certo. Faltava um discurso, uma aposta para a oposição em 2024. Essa aposta já começou a surgir hoje, porque houve uma grande quantidade de deputados apresentando requerimentos de convite, por enquanto, de Ricardo Lewandowski para a Comissão de Segurança Pública, que é dominada pela oposição, notadamente pelo PL, e ali eu tenho dúvida se Ricardo Lewandowski vai poder se desempenhar, como dizia Flávio Dino, mais como violino e menos como tambor, né? Eu me refiro à expressão que foi usada por Flávio Dino. Eu sou tambor, ele é mais violino. Porque ali não sei se caberá um desempenho com suavidade, com tanto respeito, com tanta leveza, como costuma Ricardo Lewandowski tratar seus embates retóricos, a experiência dele é de Supremo. Ali, que é um jogo pesado, embate pesado, quase que xingamento, ali foi um palco onde Flávio Dino se deu bem no ano passado. A gente goste dele ou não goste. Ricardo Lewandowski vai ter muito trabalho ali na Câmara para responder a esse tipo de oposicionista. Fui dar uma olhada no histórico de despesas, né, com segurança pública no Brasil e elas permanecem num patamar praticamente estável, né, nos últimos anos. E há uma diferença muito grande, como disse o Raul, há uma diferença muito grande do investimento de cada estado. E aí vai também da capacidade de cada estado em fazer o seu investimento. Raul, você acabou de dizer que tem pouco dinheiro, né? A minha pergunta o que você acha, como é que você acha
que precisa endereçar esse problema primeiro. Ter mais dinheiro para determinar o que fazer, determinar o que fazer e buscar o dinheiro, fazer os dois juntos. E eu estou fazendo essa pergunta besta, pensando na desarticulação, inclusive foi citada essa desarticulação, ou melhor, uma fragmentação federativa no discurso de Lewandowski. Ele cita essa fragmentação federativa como um desafio para a gestão da segurança pública. Olha só, vou te dar três questões. Primeiro, o Brasil teve 7 constituições. O Brasil teve 7 constituições, 7 leis maiores. A primeira de 1824, a última de 1988. Nenhuma delas, por favor, anote, nenhuma delas atribui responsabilidades ao governo central. Ou seja, Brasília não tem responsabilidade constitucional com segurança pública. Deixe-me trazer isso para um plano bem concreto. Suponha que algum amigo seu, tá certo, só suposição, espero que nunca aconteça, ele seja baleado. Quem é que vai cuidar disso? Vai cuidar a Polícia Civil do Estado, vai cuidar a Polícia Militar do Estado, vai cuidar o Ministério Público do Estado e vai cuidar a Justiça do Estado. Ou seja, Brasília não tem nenhuma ingerência nisso. Ou seja, tudo isso se passa, como você disse, no plano estadual. Se você pegar o bolo todo do investimento na segurança pública do Brasil nas 3 esferas, você vai ver que 80% ou mais fica exatamente com os estados e um pouquinho com os municípios. Então, como é que você pode ter coordenação a esse respeito? Não. Você teria que mudar esse aspecto constitucional e até lá você tinha que fazer e lançar o máximo possível adiante o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que foi proposto no governo Lula I e que foi aprovado no governo Temer. Portanto, é uma coisa que envolveu pelo menos 4 governos. Isso é uma ponte para a coordenação. O ministro Flávio Dino vinha tocando isso e tenho certeza que será uma prioridade do ministro Lewandowski. Então, não é uma questão de quem é o ministro. Porque se o ministro faz um plano, ele vai durar o tempo que o ministro estiver no governo. Se o ministro passa 3 anos, o plano durará 3 anos. Se para 3 semanas, vai durar 3 semanas. Porque aquilo efetivamente é algo daquele momento da administração. Mas isso não é política pública. E, ao contrário do que acontece na educação, na saúde, em todas as áreas, previdência, a segurança pública não tem esse arcabouço, não tem essa responsabilidade. Então, vamos a outro exemplo muito prático. Você tem um estado, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que em determinado momento formava policiais em 2 meses. É possível isso? Ao mesmo tempo, São Paulo leva 12 meses, 1 ano para fazê-lo. Um último exemplo para situar. Quando da intervenção que nós tivemos no Rio de Janeiro, ainda durante o governo Temer, eu tive informações de lá que um policial, durante o seu processo de preparação e de treinamento, disparava, imagine você, 12 tiros. O que você acha dessa formação policial? Então você tem um mosaico, tá certo? Aonde você tem desde estruturas que mais ou menos não têm condições de cumprir com isso, até estruturas melhores. Mas o governo federal, que tem atribuições na saúde, na educação, na cultura, na previdência, nos esportes, o que você quiser na área social de 1988, pasme, não tem atribuições constitucionais. Portanto, ele não tem poder de enforcement. Não há possibilidade de um ministro, qualquer ministro que seja, dizer para um secretário de Segurança Pública: secretário, a prioridade é esta, o senhor tem que empenhar isso, o senhor tem que fazer aquilo. Ele tem que negociar, ele tem que pedir, talvez dando alguma verba, alguma coisa, mas isso tudo é muito frágil. Isso tudo é muito frágil, isso tem que acabar. O crime exige hoje uma coordenação centralizada com todos os países que têm realmente estruturas, tem que ter. Se isso não acontece, nós não vamos utilizar toda a capacidade que nós podemos de coordenar todos os 3 níveis para enfrentar e derrotar o crime organizado, que segue, como disse o William, tomando maiores espaços, tomando maior dimensão e, obviamente, nós ficamos reféns dessa situação. Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Segurança Pública, nosso muito obrigado pela sua disposição em participar da nossa roda e boa noite, Raul. Boa noite.